Bora lá, galera. Hoje teremos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Internacional jogam pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada muito importante e decisiva para o time do São Paulo. São Paulo saiu do G8 do Campeonato Brasileiro após perder na última rodada e hoje precisa vencer para, quem sabe, pegar até a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, já que o time do São Paulo tem 51 pontos e o time do América Mineiro, que é 7º colocado, tem 52 pontos. Lembrando que essa é a abertura da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. E já para o Internacional, essa vitória daria praticamente já a vice-liderança, né, do Campeonato Brasileiro, né? E com isso aí seria vice-campeã do Campeonato Brasileiro de 2022. Então, partida muito importante. São Paulo joga em casa, né? Tem essa vantagem, né? Mando de campo, né, a seu favor. E hoje o time do São Paulo não pode falhar novamente igual na última rodada. E bora acompanhar, galera, um corte do programa Futebol 90 do ESPN, falando tudo sobre essa rodada aí que teremos entre São Paulo e Internacional no Morumbi. Partida marcada para as 9h30 da noite. Campeonato Brasileiro, hoje tem São Paulo e Internacional. Joga na tela as prováveis escalações de cada equipe para a gente começar o nosso debate aqui, por favor. Ó, a gente está vendo primeiro o mandante, que é o time do Rogério Ceni, que vai a campo com o Felipe Alves, os zagueiros Ferrarese, Luizão e Léo, o meio-campo com Pablo Maia, abertos Reinaldo de um lado, Wellington de outro, mais à frente Patrick, Nestor, Luciano e Caleri. Reinaldo pela direita de novo, né, Dani? Pelo terceiro jogo ali, seguido, né? É o terceiro já? É o terceiro, Atlético, Fluminense. É verdade, já é o terceiro. E aí do outro lado, do Internacional do Mano Menezes, com Keiler, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick e na frente, Pedro Henrique e Alemão. Vou começar por aí então, Prates, essa questão do São Paulo com o Reinaldo invertido. Tem quem não gosta do Reinaldo, não sei se você sabe, mas tem pessoas aqui, inclusive nessa mesa, não vou falar nada. Também tem quem gosta, não gostam do futebol do Reinaldo, não. Ele tá jogando improvisado por ali, né, Dani? Que eu acho que mostra uma necessidade, uma situação difícil para o Rogério Ceni tentar encontrar uma solução para essa posição do São Paulo. Né? Igor Vinícius fora, o Moreira fora, o Rafinha foi expulso e já não era o Rafinha como lateral no São Paulo há algum tempo. E vai o Reinaldo de novo por ali. E aí vira uma temeridade para o São Paulo. O Pedro Henrique faz um brasileiro muito bom. Sim. Pedro Henrique é, entre aspas, um achado do Inter. Ele entrou muito bem no time. O alemão que caiu de produção. Também caiu um pouquinho de produção. O Pedro Henrique é um jogador muito rápido. Se tiver espaço para conduzir a bola para correr, ele geralmente dá trabalho para o marcador. Então a gente vai ver essa marcação que o São Paulo faz. Se é o Ferrarese que vai sair para marcar o Pedro Henrique, se é o Reinaldo que marca o Pedro Henrique, se o Reinaldo marca, por exemplo, o lateral do Inter, que é o René, que não apoia tanto. Mas é uma situação que o São Paulo tem de contornar. Das muitas situações que o São Paulo tem de contornar no jogo, essa é uma delas do Reinaldo pela direita, sem dúvida alguma. Mas vocês acham que o Internacional é favorito para a partida, mesmo o São Paulo jogando em casa? Por o Inter toda essa chega questão melhor. Pelo aspecto emocional. Eu acho que, conversando com algumas fontes, viu, Prates? Fontes. Gosto. Eu acho que Igor Gomes deve jogar ali pelo lado. Pela direita? Porque... Não vai manter o Reinaldo? Não, porque a performance do Reinaldo não foi das melhores, né? Então, eu acho que tem muito isso. Contra o Fluminense achei pior do que contra o Atlético. Tem muito isso. E Patrick deve jogar também. Apesar de toda a confusão. A gente vai mostrar a entrevista do Ceni explicando a substituição. E outras fontes, né? E outras fontes me disseram que o ambiente não está... o ambiente já não era muito bom. No São Paulo. No São Paulo. O ambiente já não era muito bom. E que depois do que aconteceu entre Patrick e Rogério Ceni, o ambiente ficou... Mas o ambiente grupo e Rogério? O dia a dia. Calma, a gente já vai abordar essa questão aqui, porque é um ponto interessante. O Ceni fala sobre a substituição que ele faz, mas antes eu quero ouvir o lado de cada mesa. Você também acha o Internacional favorito? Eu acho, e até porque o São Paulo tem muitos desfalques. O São Paulo completo já não entregava muito do que a gente esperava. Agora, com desfalques, eu acho que o Inter é favorito, até pela questão do ambiente, busca como nós lembramos. Vice ali, né? Busca o vice-campeonato, tem feito melhor competição. E acho até que vai desagradar muita gente que já tem até ingresso na mão e pode até ir para essa partida. Claro que não. Aí que a torcida tem que, como sempre tem feito no Morumbi, tem que empurrar o time. Sim, mas é notícia boa pensando quem está com o ingresso na mão e está ouvindo a gente aqui debater, entendeu? Não, mas... Só dessa que me acho deixa... que nenhum São Paulo está esperando para meu vizinho mandar o ingresso, para ele mostrar o ingresso dele aqui? Pede para seu vizinho mandar o ingresso. Seu vizinho vai? Tem um ingresso no celular aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver isso. Vê aí. Então eu vou colocar o óculos. Chegou.
Não, mandei agora. Já mandei ingresso aqui, tá o tempo inteiro conectado aqui. Mas antes, você quer comentar alguma coisa sobre esse jogo? Você há pouco disse que eu ia criticar o São Paulo e reclamou. Os 3 criticaram e você não falou nada pra eles. Eu tô só ouvindo aqui. Que isso? Não, agora você fala. Não que eu discorde deles. Não. Você falou, você deu uns minutos pra você, então. Eu tenho muito a acrescentar. Falando que ele é rancoroso. Chegou o ingresso? Mas fique à vontade, Birner. Assinaria o Chegou o empate, ingresso. teu vizinho? Ah, mostra o ingresso e pergunta pro seu vizinho se ele assinaria o empate ingresso vale hoje. muito. Aí. Que é hoje no Morumbi, Olha que aí, a coisa... o ingresso tá aqui, ó, na mão. Deixa eu printei aqui só pra não Vai, pegar. vai. Cuidado para não mostrar. Vai. Tem o Esconde nome no nome, ingresso esconde ou não? nome. É. Não. Tô olhando, não tem. É VT? É VT? Olha lá. Opa, Cuidado, pelo amor de Deus, com esse Era celular. que tá no ar, hein? Agora não dá pra fazer Não, duas tem- coisas, vamos lá. Olha aí. Deixa eu ver. Olha aí, ó, os Deixa eu torcedores ver. do São Paulo, vizinhos Morumbi, do olha, Vitor que Birner, bonita estarão no coisa. Morumbi. Seu vizinho O vizinho assina o empate pro jogo de hoje? Então, o vizinho quer vencer. Claro. Mas o vizinho é realista. O vizinho acha que a chance de perder é maior que a de ganhar. O vizinho está indo no seu 10º jogo no Morumbi na temporada, viu 7 vitórias e 2 empates. O vizinho é pé quente. Então não vai perder. Os empates foram contra o Atlético no último jogo no Morumbi e com o São Paulo atuando com o time reserva diante do Corinthians, depois de sair perdendo na rodada seguinte a classificação para a decisão da Copa Sul-Americana. Ou seja, a presença do vizinho Continua ela é muito invicto, positiva, mas eu tenho dúvida se ela vai funcionar. Eu acho que vai. Dessa vez eu acho que talvez o vizinho encerre a sua temporada como torcedor Se com o seu agasalhem que pior a noite vai resultado. esfriar, hein? É um novo Morumbi momento, faz hein? frio. Você acha que o vizinho tem que ir de Se agasalhado? agasalha. Agora, O a vizinho não questão é- conhece o Morumbi. É um novo A momento. questão é que se empata... Você ouviu? Essa é a melhor de todas. O vizinho, você leve seu A questão agasalho. é que se empata hoje, a Libertadores fica muito difícil, né? O G8 fica complicado. Muito difícil, Dani. O jogo pro São Paulo em relação à Libertadores é decisivo, né? Pra chegar a Goiânia na última Rapaz, rodada Chita com Verde me chance. fala aqui que são 15 empates no Campeonato Brasileiro. Eu não sabia esse número de O São Paulo tem cabeça. 15 empates, né? Sim. É muita coisa. Até por isso, São Paulo, em relação a empatar na pontuação com outro time, pode se prejudicar pelo pouco número de vitórias, né? Que é o primeiro critério de desempate. Você acha que São Paulo com 4 São pontos Paulo- classifica? Eu acho que com 4 pontos tem uma grande chance de entrar. Pelo menos na 8ª posição. Eu acho que a briga do São Paulo é essa, 7º e 8º lugares. Mas a gente falava dos 4 pontos da projeção sem ter esse ambiente de hoje. Mas esse ambiente você acha que vai Difícil prejudicar o conseguir 4 time? pontos. Ô, Prates, sabe o que acontece? dúvida. O futebol, quando você tem um time que não dá o retorno técnico, você se apega muito no Mas já ambiente. deu em outros no jogo. momentos, Edu. Já Não deu. assim, Só que não brilhante, tinha- mas é um time Eu estou me baseando competitivo, nas sempre foi, né? informações aqui de quem traz o dia a dia, o Eduardo Fontes. Afonso, André Plihal. Não pode estar. Esse momento em que Isé você... Elias. Não. Acabou de dar informações. Vitor Birner O Plirra voltou? fazer... Não, ele Ativa. sempre tá nunca... E aí, Sempre tá. você olha o ambiente, Dani, não dá, cara. Não pode ser nesse... Se as informações são essas, de Patrick e Rogério, e de que uma parte foi para um lado, outro, Só então que, pra ver assim, como isso pode ter terminar feito no campo. das informações, né? Segundo as fontes, o Patrick foi avisado, foi chamado a atenção que ele tem que Só para respeitar a contextualizar, hierarquia. né, Vamos Zé? explicar Assim, o que é, o né? Patrick Isso. sai revoltado quando Isso. é substituído pelo Rogério. A gente tem entrevista E do o- Rogério, a gente pode ouvir a explicação, mas isso vai acabar. segundo conversas com essas fontes, né, o Patrick entrou no vestiário reclamando e o Rogério Ceni falou, pode sair do vestiário, pode sair. Ele insistiu, aí os dois discutiram, aí ficou um clima pesado, né? E depois chamaram o Patrick e explicaram para ele que ele tem que... Explicaram não, né? Falaram para ele que ele tem que respeitar a hierarquia. Então, se o treinador tira, ele tem que respeitar isso. E se ele quisesse, né? Se ele quiser reclamar, questionar, no dia seguinte ele vai diretamente à sala do treinador e questiona. Não no momento... naquele momento... Eu acho que ele- acontece, Zé. frente de todo Obviamente não mundo. ajuda em nada. O clube não é É natural, hein? positivo. Eu estou dizendo só informações. sim. As discussões, elas Você já são chegou no quero ressaltar vestiário uma questionando coisa. a substituição? Não, eu não, mas eu já vi jogador partindo para cima de treinador e feio. Só Feio, quero coisa destacar feia. que se o São Paulo não for a Libertadores, não será por isso, né? E se alguém estiver insatisfeito, principalmente os São Paulinos, manda embora o Rogério, manda embora o Patrick, e ano que vem o São Paulo vai ser campeão do mundo. E Tá na hora e de, a sabe, outra, e a outra Mundo real, tá? É muita Birner. falta. São há anos 55 mil situações para não chegar onde tem que chegar. Birner, mas depois se você puder confirmar com as suas fontes, né, que eu sei, com os vizinhos, essas coisas Podia tá todas difícil aí, lá, foi o que ninguém né, falava pra mim porque também o ambiente com o Rogério não é dos melhores.
Então, mas aí, porque aí, por exemplo, não, diretoria, porque o que falaram... A diretoria? Não, a diretoria não tá com essa moral. Calma. Mas ela que tem a caneta, né, garoto? Deixa eu terminar as fontes, né? Deixa esse molhar o bico. Passando as fontes aqui. É verdade. Né? O que falaram é o seguinte, que as declarações do Rogério no pós-jogo, que terra arrasada, não sei se fica e tal, chegaram no Rogério, conversaram com ele, falaram para ele, não é para fazer isso, não é para você continuar falando isso, é melhor separar, porque a gente tem um campeonato pela frente, né? Aí parte de diretoria. E o que passaram é o seguinte, que o Casares, o ambiente não está muito legal, que isso chegou e que o Casares, eles estão ali, que a possibilidade do Rogério no futuro eles sentarem com o Rogério para conversar, ela é grande também. Olha, mas eu tenho com muita todo dúvida. respeito. Estou falando nas fontes. Respeito a informação. Porque o que acontece? Aí eu acho que... Eu não tomei essa diretoria com essa bola O que é melhor? O campo do Rogério? Eu tô vendo... Telhado tá de vidro. Sabe como é que é telhado de vidro? Fiz uma pergunta, nenhuma afirmação. Eu só vou explanar aqui o cenário. O porquê de tudo isso. Porque é o que acontece. O São Paulo... Com todo respeito ao Rogério Ceni, estou passando as informações. O São Paulo é mais importante que o Rogério. Sim, claro. A instituição é mais importante. Né? E que os diretores também. Então, por isso que eles colocaram adiante. Por isso que eles não... Aquela coisa da situação, não, o Rogério tranquilo, beleza e tal. Isso já começou porque eles estão vendo que a situação ficou exatamente... O Rogério ficou maior do que eles esperavam. Mas culpa deles. Isso que eu ia falar. Acontecer isso. Claro. Só que para não passar... Durante muito tempo, o Rogério foi o único porta-voz do São Paulo. Eu só estou colocando aqui... Dani, mas é engraçado. O que é engraçado é o seguinte. Primeiro, que a discussão do Patrick e do Rogério acontece no vestiário e o Patrick está fazendo uma grande temporada. A gente não pode deixar isso de lado. Não estou dizendo que dá direito a ele de contestar. Segundo semestre. Ele pode perguntar, demorou porque eu saí e tal. Segundo semestre. Mas ok. Agora, isso colocado da diretoria, é engraçado que quando o treinador serve de escudo, que legal que ele está aqui, né? Aí põe ele na frente. Você segura a onda aí, Depois, eu preciso retomar isso aqui, deixa eu pôr. A diretoria do São Paulo... O treinador não é bobo também, vai. Eu sei, Zé. Claro que não. Eu sei disso. O treinador também usou muito dessa situação para poder fazer o que fez. É um jogo de toma lá da cara. Claro. É da diretoria e do Rogério. Mas a diretoria... passar os recados que ele queria. Mas na situação, a diretoria... Ninguém bobo aí, nem diretoria, nem treinador. Mas a diretoria tem que apresentar a solução. Só contestar... O São Paulo só contesta há 5, 8 anos. Tá errado ali, pode... Mas não tem ninguém que apresente uma solução. E o Rogério, eu acho que eu concordo contigo. Também foi muito, em alguns momentos, interessante para o Rogério. Por isso tudo, por esse cenário que eu te falei de um pouco mais conturbado, hoje o Inter é favorito, só pode deixar de sair independente, por exemplo, da diretoria pensar ou não, eu acho que o Rogério teria o direito de chegar a chamar a diretoria e falar assim, qual é a real situação do São Paulo para o ano que vem? Mas o Rogério não sabe? Não, mas uma coisa é você saber, outra coisa é, por exemplo, se não conseguir classificar. Sim. Eu acho que o Rogério, pela forma de ser do Rogério, de ser um cara competitivo, de ser um cara que ele mesmo não vai conquistar... Não, eu acho que ele vai chamar a diretoria para conversar. Há quanto tempo o Rogério está salvando o São Paulo nesse sentido, nesse aspecto? Serve como escudo, mas ele também utiliza isso para o seu benefício em determinados momentos. Só que a forma de ser do Rogério, de ser competitivo, inclusive um dos problemas que ele tem no dia a dia é que ele espera que todos os jogadores se comportem como ele se comportava quando jogava, o que é um erro. Ele não pode... As pessoas são diferentes. Cada um é cada um. Ele já tinha esse problema quando jogava, ainda mais agora como treinador. Ele não pode esperar isso. Então, isso é um dos problemas que tem lá no ambiente, no dia a dia. Dele cobrar, dele ser chato, isso é natural. Todo jogador que será dirigido pelo Rogério, o Rogério vai ser chato nesse sentido. E é um direito que ele tem, a forma como ele trabalha, como o treinador... Mas existe um limite, né? Porque eu acho que se de novo chegou nesse ponto do ambiente estar ruim por conta da cobrança excessiva, do comportamento do Rogério, é complicado para a carreira dele. Sim, não, é complicado para a carreira dele, é complicado para a carreira dos jogadores também, que não aceitam determinadas situações. Eu acho que é um toma lá da cá. Porque em determinados momentos a cobrança ela é válida, porque evolui. Em determinados momentos ela não é válida porque é muito pesada. É um ambiente, sabe, é uma linha muito tênue entre o certo e o errado, entre o forte e o fraco, entre a pressão exacerbada e a pressão que não existe. O ambiente do futebol, ele trabalha muito sobre resultado. Se você ganha, a pressão é válida. Pô, ganhei, o cara jogou tal. Se você perde, essa pressão pesa. E isso vale para o treinador, vale para o jogador, vale para a diretoria e vale para o torcedor.
Em clubes bem gerenciados, os jogadores brigam e trabalham unidos quando vão a campo. Em clubes mal geridos, eu vou dar uma... acontece menos. Eu gosto muito de vôlei, né? Eu acho que eu assisto bastante, minha filha agora também gosta e tal. Eu assisti ontem uma entrevista do William Ermago, né? O levantador, aproveitar, mandar um abraço para ele e tal. Ele falou que o ambiente no Cruzeiro era um ambiente pesado, porque eles eram muito competitivos. Então, todo mundo queria ganhar. Só que eles ganharam muita coisa, né? E ele falou assim, chegou um determinado momento que nós ganhávamos o título e nós não comemorávamos. Nós, no dia seguinte, nós já estávamos na academia para arrebentar a musculação, para poder ganhar. Então, isso é natural. Isso é o Rogério. E assim, tem jogador que gosta, tem jogador que não gosta. Você imagina, por exemplo, o jogador que é dirigido pelo Fernando Diniz. Como que funciona? O cara tem que trabalhar de que forma? E tem gente que gosta e gente que não gosta. Isso é natural da vida. É como nós temos pessoas aqui que nós não gostamos e tem gente que não gosta da gente. E aí, Zé, eu acho que dá pra tirar do ambiente e aí você do futebol, vai selecionar. sabe por quê? Porque o ser humano, de maneira geral, precisa dos louros, da comemoração e não só da cobrança. O que eu fico pensando aqui é, diante desse cenário que está instaurado, se desenha uma temporada que talvez o jogo de hoje, um jogo difícil contra um vice-líder, defina o próximo ano já, não só esse, pensando em Libertadores. Qual seria o teor dessa conversa, Birner? Porque, assim, até onde essa conversa é no sentido de o São Paulo quer manter o Rogério por causa do bom trabalho, o São Paulo quer manter o Rogério porque em momentos ele serve de escudo e porque ele, olhando o elenco que tem, para mim, entregou o que podia? Sim. Ou a partir de onde ela já vai pro, de novo um ambiente ruim, de novo a incerteza do próximo ano, porque alguém tinha que olhar de cima e pensar a diretoria também, né? Há muito tempo no São Paulo, né? Galera, eu acredito que o Rogério Ceni, né, deve permanecer sim no comando do São Paulo, mas o São Paulo não deve fazer loucuras para contratar jogadores. Todo mundo sabe a atual condições do São Paulo aí financeira, né? A situação financeira do São Paulo não é das melhores, mas eu acredito que deve sim contratar um jogador ou outro aí para o próximo ano, né? Principalmente se classificar para a Libertadores, que é o sonho do São Paulo. Se o São Paulo se classificar para a Libertadores, eu acredito que uma loucura ou outra aí a diretoria deve fazer, já que a Libertadores tem premiação boa, então o São Paulo tem que sim contratar jogadores, porque não tem como disputar a Libertadores com esse time. Vai chegar, não vai passar nem da fase de grupos, ou se chegar na fase pré-Libertadores, também não vai passar. Entendeu? Fica muito difícil. E hoje é a última chance do São Paulo. Hoje eu falo, se o São Paulo não vencer o Internacional, o São Paulo não vai conseguir se classificar para a próxima Libertadores. Vai ficar no meio do caminho. Porque eu acredito que as outras equipes que estão brigando aí com o São Paulo não vão perder também, não vai ter chance. Porque o São Paulo já teve várias chances de estar na Libertadores. O São Paulo teve a chance. Copa do Brasil, é claro. Copa do Brasil foi o caminho mais difícil para mim, né, que eu acho, né, para o São Paulo. Que tinha Flamengo, né? Não conseguiu passar. A Copa Sul-Americana, para mim, foi o caminho mais fácil para o São Paulo. Sendo que o São Paulo não conseguiu passar. Pegou uma equipe boa, muito qualificada, onde o São Paulo não conhecia a equipe do Del Valle. Não sabia que a equipe era tão boa assim. Por isso acabou perdendo na final, porque não foi preparado. Entendeu? E agora pelo Campeonato Brasileiro tá tendo algumas chances, mas acaba perdendo alguns jogos que não tem que perder, né? E esses pontos que perdeu aí de bobeira tá fazendo falta agora no final da competição. E hoje a última chance do São Paulo é vencer, né? E se conseguir a classificação para a Libertadores. Porque se vencer, praticamente o São Paulo só deve depender praticamente só dele, né? E se perder, vai ter que torcer para os rivais aí perder alguns jogos para assim conseguir se classificar para a Libertadores, porque o único sonho do São Paulo é Libertadores, não é Sul-Americana. São Paulo não quer disputar Sul-Americana, quer a Libertadores pela grandeza do São Paulo, né? A equipe que já disputou, tem vários títulos de Libertadores, então o mais interessante para o São Paulo seria disputar a próxima edição da Libertadores. Já o Internacional entra em campo aí tentando confirmar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, já que a premiação é muito boa para o vice-líder, né? E a diferença é um pouquinho grande, né? De alguns milhões aí para o segundo e terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários aí o que vocês acham desse jogo entre São Paulo
e Internacional. Deixe o palpite de vocês aí e coloquem também o que vocês acham do Rogério Ceni. Se o Rogério Ceni é um técnico enjoado mesmo, é um técnico que é complicado de trabalhar e se deve continuar no time do São Paulo no próximo ano.